Olá! Então, quero falar com vocês, meus queridos seguidores. Se inscreva aí no canal, compartilhe com alguém esta palavra. Salmo 38 traz para nós uma confissão do salmista Davi, né? Ele estava com a sua alma aflita, cansada, abatida, amargurada. Então ele começa ali a conversar. E antes eu queria falar para você que nós somos, né? Muitos sabem, mas é sempre bom frisar. Nós somos esse ser trino, espírito, alma e corpo. Então a nossa alma é onde está o nosso pensar, que tem a ver com a nossa mente, né? O decidir, que é onde está a nossa vontade, e o sentir, que é onde estão as nossas emoções. Isso, esses três lugares aí, essas três instâncias, né? Abarcam um mundo de possibilidade, né? Só você pensar sobre a mente, o que pensamos, o que elaboramos, né? O pensamento ele não para o tempo todo, Só o ato de pensar em parar de pensar já é um pensamento, né? Então, essa faculdade preciosa tem a ver com a nossa alma, né? Com o nosso coração, que a Bíblia fala muito, né? O nosso espírito é aquele elemento transcendente que possibilita o contato com Deus, né? O lugar da transcendência. E o corpo é essa estrutura física aqui visível, que é o invólucro onde está a alma e o espírito, né? E nossa alma, ela é passível de dores, né? O salmista Davi, ele experimentou a dor, a tristeza, ele foi afetado nessas três dimensões. Porque ele fala das feridas, o meu corpo tem chaga, o meu corpo dói, né? Então ele foi afetado no corpo, na alma e no espírito. Muitas vezes o corpo não está afetado, mas quando a alma é afetada, acaba trazendo doenças para o corpo. É o que nós classificamos como somatização, né? Hoje, as pessoas que somatizam são muitas, né? E aqui no caso de Davi, ele fala, olha, no versículo 3 do Salmo 38, por causa do meu pecado. E a Bíblia vai dizer também em Isaías que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Davi estava exclamando a dor da sua alma, a dor que ele sentia, ele estava confessando porque ele estava dizendo que era por causa do pecado. Às vezes você está com dores na alma, você está com problemas emocionais e mentais, não é por causa de pecado. Mas é bom nós analisarmos, né? Até porque nós estamos vivendo um tempo em que a tática do inimigo das nossas almas, ela mudou muito. Ele está afetando muito as emoções das pessoas, a mente das pessoas. Nós temos muitas mentes turbadas, perturbadas, pessoas com pensamentos acelerados, pensamentos ruminantes, pessoas que não descansam a mente. E isso traz muita dor, traz muita confusão e acaba levando também para as doenças que afetam o corpo. Então há muita opressão nessa área. Então você que está me ouvindo, você ore, fale com Deus, peça o Espírito Santo para te trazer clareza, porque o Espírito Santo ele é que traz a verdade, ele traz clareza. Uma das missões do Espírito Santo aqui na Terra é iluminar trazendo a verdade da palavra de Deus e iluminar aquilo que nós precisamos de iluminação na nossa mente, no nosso espírito, na nossa alma, nesse tempo tão difícil que estamos vivendo, né? Ele ilumina, mostrando para você de onde está vindo isso, por que é que você está tão perturbado, né? Olha, a dor na dimensão da alma, ele diz assim no versículo 6, ó, sinto-me encurvado, ando abatido, de luto todo dia. Você que está aí na cama, sabe, enroladinho aí, olha, não consegue levantar, não consegue sair desse lugar por causa da dor, por causa da depressão, por causa dos problemas somatizantes, por causa do medo, do pânico, medo de sair de casa. A pandemia deixou muitas pessoas panicadas, né? Medo de sair, medo do vírus, e as pessoas não conseguem sair de casa. Então nós precisamos pedir a Deus, sabe? Nós temos as doenças hoje somatizantes, que são as doenças da alma, né? Como a fibromialgia. É uma doença que tem um fundo emocional muito forte. A dor é no corpo, é no músculo, é dor no corpo inteiro. Mas o que starta
E o que faz brotar a fibromialgia normalmente são problemas emocionais, em praticamente 100% das vezes. Então nós precisamos pedir a Deus que nos ajude, né? A fobia, o pânico, né? Situações de desamparo, as pessoas se sentem desamparadas, se sentem sem valor devido à competição e muitas outras coisas, a própria formação da personalidade, a forma como foram criadas, né? Então tudo isso tem gerado no contexto atual muitas doenças, né? Ansiedade generalizada. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, onde tem maior incidência de casos de ansiedade generalizada. Tudo isso descreve, né, como essas 3 dimensões aí são afetadas: o espírito, a alma e o corpo, né? E aí, como se não bastasse, quando você vai vendo o relato de Davi no Salmo 38, né, ele fala que as pessoas se afastaram dele, né, os amigos íntimos se foram. Por quê? Porque uma pessoa triste, uma pessoa deprimida, uma pessoa ansiosa, uma pessoa com medo de tudo, ela acaba afastando. Porque você fala para as pessoas leigas, elas não entendem, elas não compreendem. Você repete a sua dor e a sua tristeza, aí muitos falam assim: não, mas isso não é motivo para você estar triste, né? Você tem outros motivos para estar feliz. Isso não te cura, que a depressão ela é assim. Ela tem muito a ver com o sentido de vida, ela começa muitas vezes com o sentido da vida, né? Após perdas, após traumas. E às vezes a depressão não vem só após perda, após trauma. Ela surge às vezes do nada, né? Mudou algum sentido da sua vida e você se entristece. Às vezes é no nível espiritual, né? Como eu já falei. O inimigo traz pensamentos ruins à sua mente, faz com que você perca, né, o gosto pela vida, o prazer de viver. Então, quais são as causas da doença da alma? No caso de Davi, era o pecado. Por causa da tua ira não há partileza no meu corpo, não há saúde nos meus ossos, né? Pela história de vida, por traumas, por figuras parentais ausentes, né? Pelo ritmo de trabalho e das obrigações. Tem pessoas que estão adoecendo. Nós que vivemos no Rio de Janeiro, uma cidade que às vezes tem pessoas que passam a metade do tempo que elas passam no trabalho, que é 8 horas às vezes, 6 horas, 8 horas, elas passam no trânsito. 2 horas para vir, 2 horas para voltar. Devido a uma cidade grande, um trânsito caótico, né? Isso adoece também as pessoas. Tem pessoas que não conseguem viver nesse ritmo. Então, o que é que está trazendo doença para a sua alma? É trauma, dá para ressignificar. É história de vida, dá para ressignificar. Busque ajuda, peça ajuda ao Espírito Santo. Ele te compreende, ele sabe exatamente onde foi que houve aí um gatilho para estartar em você essa doença, essa dor na alma, essa ansiedade, esse medo de tudo. O Espírito Santo sabe. Olha, pânico, fobia, tem muito a ver com situação de desamparo, desamor e desvalor. Quando nós investigamos a vida das pessoas, fazemos uma análise bem aprofundada da vida das pessoas que estão nessas situações, normalmente ela passou ou por uma dessas 3 coisas que eu falei, ou por todas elas, né? Situação de desamparo, de desvalor e de desamor. Quantas pessoas sentem assim? Desamparada, sem ninguém para ajudar, sem alguém para poder contar, né? Desvalorizada, às vezes ajudou tanto e a pessoa chutou, mandou embora, deixou sozinha, né? Você se sente desvalorizada. E desamor, né? Então, o que é que está fazendo você, sua alma, sofrer? O que é que está fazendo trazer dor à sua alma? Pense sobre isso, analise, olhe para dentro de você e peça ao Espírito Santo para te ajudar a compreender. E tem coisa que você não vai conseguir sair sozinho. Você vai precisar da ajuda de alguém. Busque a ajuda de alguém. Fale com alguém que possa te ajudar, tá? Há muitas pessoas boas hoje para ajudar você nessa área. Então, se a sua doença for por causa do pecado, tem uma saída, confesse. Se for por causa de traumas, tem como ressignificar a sua mente.
com a ajuda de alguém, tá? Quanto do seu passado ainda te influencia hoje? É bom você ver isso. Tem pessoas que não estão sofrendo agora, mas a doença dela startou agora por algo do passado que ela carregou durante muito tempo. O nosso psíquico, ele faz isso. Eu ouço muito, às vezes, dos meus pacientes assim: poxa, doutora, mas eu já passei coisa tão pior e agora eu estou sofrendo, ou eu caí agora na depressão ou na ansiedade por causa disso. Sim, porque o psicológico vai acumulando, vai acumulando. Então chega um momento em que ele bloqueia, ele diz assim: chega, não dá mais. Então é quando starta, às vezes, uma depressão, uma ansiedade alta, uma fobia, um pânico, entende? Porque foi resultado de muitos anos guardando, de muitos anos vivendo com pressão psicológica, com pressão na alma, com pressão na mente, entende? Aí às vezes a luta que veio agora foi até leve, perto de muitas que você já passou, mas não significa que o seu psicológico não estava abauruado, já não estava sendo pressionado durante muitos anos aí. Então chega um momento em que ele starta esses tipos de doença, tá? Então isso é importante também você prestar atenção. Quanto ainda do teu passado te influencia hoje? Tem coisas que precisa ressignificar, né? E a Bíblia vai dizer que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. O seu espírito está bem. É uma diferença que eu gosto muito de fazer também. Você vem para Jesus, você crê em Deus, você confia em Jesus, você aceitou a palavra, mas tem uma área da sua alma que está marcada. Essa é a área que você precisa ressignificar. Ou orando e pedindo a Deus para te ajudar, te ensinar, ou buscando um profissional que te ajude a fazer isso, tá? Um conselheiro bom, tá? Porque tem coisas que eu já descobri, já entendi, já estudei, que você não fica livre dela enquanto você não falar com alguém. Tem marcas que são muito fortes, né? E Deus deixou na terra psicólogos, pastores, pessoas compreendidas, que compreendem o assunto e pode te ajudar, tá bom? Então, pense sobre isso e coloque a sua alma, suas emoções na presença de Deus. Eu sempre, quando eu estou com uma tristeza que parece que ela não tem um fundamento, eu faço duas coisas. Eu analiso como foi meu dia anterior, por que é que eu estou triste? O que mudou? Às vezes não mudou nada e vem de repente uma tristeza, né? Ou eu coloco meu coração na presença do Senhor em oração e falo: Espírito Santo, me ajude a identificar por que é que eu estou com essa apatia, com essa nostalgia, com essa tristeza, né? E muitas vezes, simplesmente com a oração, aquela tristeza vai embora. Ela não tinha razão de ser. Porque a Bíblia vai dizer que o inimigo, ele lança seus dardos inflamados. Ele não pode chegar perto de você. Ele não pode te atingir de perto, mas ele de longe ele lança dardo. E dardo inflamado do maligno muitas vezes é uma palavra, né? É um pensamento que vem, é alguma coisa que você escutou, é uma crítica. Sabe aquela coisa de crítica construtiva? Crítica é crítica, né? Quando é construtivo é um conselho, é uma ajuda, é uma solução que você traz, mas a crítica, eu acho meio difícil uma crítica construtiva. Deixo para você essa palavra, tá? Deus é o maior interessado em que você tenha uma alma tranquila, uma alma que descanse, uma alma que sossegue. O salmista em outro texto diz assim, ó: fiz descansar a minha alma como uma criança desmamada, depois de ser amamentada, né? Ela não pensa em nada, ela fica tranquila. E onde é que eu posso encontrar essa tranquilidade? Nos pés do Senhor, buscando ressignificar o meu passado e deixando para trás, no tempo que pertenceu. Você não pode apagar as suas histórias. Eu lembro de histórias terríveis da minha vida, mas eu lembro sem dor. Não me provoca dor hoje, não me marcou mais, não me faz sofrer hoje. Serviu para a experiência, mas ficou no tempo que pertenceu. Isso é importante. É por isso que às vezes você precisa de ajuda para ressignificar. Deus te abençoe. Compartilhe essa palavra com alguém.
passe para alguém, se inscreva no canal, porque toda vez que tiver algo novo será ativado o sininho e você vai receber uma mensagem.